Olá pessoal, aqui é o Otto falando. Dando continuidade ao primeiro vídeo do Pedro, eu vou falar sobre o projeto Dosist Safe Drip Reloaded Part 2. Basicamente eu vou falar sobre duas coisas. Primeiro, das outras substâncias a serem detectadas em uma bebida falsificada, ou seja, os outros contaminantes. E depois, quais são os gargalos, os problemas que teremos pela frente se toparmos esse projeto. Então, quais são essas tais outras substâncias? Em um estudo divulgado no último semestre do ano passado, promovido pelo projeto ANFRA, sigla em inglês para Aliança de Pesquisas de Saúde Pública do Álcool, que é desenvolvido em diversos países e realizado em parte por pesquisadores brasileiros, mostrou níveis alarmantes de principalmente 3 contaminantes: metanol, como o Pedro já falou, carbamato de etila e cobre. Eu vou, obviamente, então falar sobre como possivelmente identificar esses dois últimos contaminantes. A grande diferença entre esses 3 tipos de contaminantes é que estes 2 primeiros são encontrados em grande parte nas bebidas não comerciais de países como Canadá e países europeus, conforme apontado por um review sobre o assunto feito em 2011. Já o cobre, ele é aparentemente um contaminante mais nacional, tem muita menção dele nos estudos sobre os contaminantes de diversos países. Provavelmente isso é devido ao nosso método de produção de cachaça usar largamente alambique de cobre. Enfim, vamos começar falando então do carbamato de etila, ou conhecido também como uretano. Todo o problema do carbamato de etila se resume em uma única palavra: câncer. Há 2 explicações de como ele faz isso. A primeira é que ele interage diretamente com o DNA, ou, como certas pesquisas demonstraram, ele é pelo menos o precursor de compostos mais reativos, como o carbamato de vinila e sua versão epóxi. Outra explicação é que ele, de alguma maneira, altera o padrão de metilação de células de mamífero. Abrindo só um pequeno parênteses, vou explicar rapidinho sobre o padrão de metilação. O padrão de metilação de células de mamífero está intrinsecamente ligado com a regulação da atividade gênica. Em geral, áreas metiladas do DNA são inativas ou fracamente ativas, enquanto áreas não metiladas são bastante ativas. Foi demonstrado que em células com câncer, o padrão de metilação de vários genes se torna completamente anormal, com metilação de genes de reparo de DNA e hipometilação de genes envolvidos com o crescimento celular, por exemplo. Enfim, sabe-se que o carbamato de etila está envolvido com a alteração desse padrão de metilação natural das células. Para se ter uma ideia, se você administrar o carbamato de etila em doses regulares de no mínimo 100 mg por quilo de peso corporal, isso já é suficiente para induzir câncer em ratinhos de laboratório. Até mesmo uma dose única de 1000 mg por quilo de massa corpórea já foi utilizada com sucesso em certos estudos para induzir câncer em ratinhos. Pobres ratinhos. Enfim, como diabos então esse carbamato de etila vai parar lá na nossa bebida? É documentado que, pelo menos em vinhos, existem certas bactérias LAB, sigla em inglês para bactérias de ácido lático. Sabe que elas são capazes de produzir carbamilfosfato a partir da biodegradação do aminoácido arginina. Esse carbamilfosfato, em presença com etanol e água, torna-se facilmente o carbamato de etila de que a gente está falando. E outras 2 vias de degradação também podem produzir o etilcarbamato em presença de etanol: a do hidrogeno cianato e a da ureia. O hidrogeno cianato, aliás, é até mesmo utilizado em diversos estudos como referência para se avaliar a própria presença do etilcarbamato nas bebidas alcoólicas, por ser considerado mesmo como um comum precursor dele. A recomendação nacional segue as mesmas recomendações dos destilados de diversos países, com um limite de 150 microgramas por litro de bebida alcoólica. Mas por que seria então interessante fazer um detector dessa substância? 1. Os aparelhos de análise são muito caros. Você não vai querer comprar um aparelho de cromatografia gasosa acoplado com um ionizador de chama só para fazer as suas análises. 2. Não há um detector manual para o carbamato de etila. Existem pequenos aparelhos chamados toxímetros, que podem avaliar diversas substâncias quando acoplado com tubinhos específicos para cada análise. Até existem esses tubinhos para o metanol, mas não para o carbamato de etila. 3. As análises encomendadas, apesar de baratas, demoram muito. 4. Todas as opções de análise poderiam ser mais baratas. 5. Ter um detector como esse seria ótimo para servir de controle para experimentos com câncer envolvendo a indução por carbamato de etila.
Após falar um pouquinho do cobre, eu vou voltar para a seção do carbonato de etila para dizer quais são os desafios para tornar esse detector uma realidade. Cobre. O excesso de injeção de cobre pode causar transtornos envolvendo o acúmulo desse elemento pelo corpo. 3 principais doenças relacionadas a isso são a doença de Wilson, cirrose infantil e até mesmo Alzheimer. Na maioria dos casos, a doença de Wilson tem origens genéticas, mas ela é basicamente o acúmulo de cobre aonde ele puder se acumular. Em geral, isso acontece no cérebro e no fígado. E é por isso que crianças, que são mais frágeis à toxicidade do cobre, desenvolvem cirrose. Já o Alzheimer é desenvolvido devido ao excesso de íons de cobre no cérebro, que podem se ligar às proteínas envolvidas com essa doença. Além disso tudo, o íon cobre por si só pode gerar espécies de oxigênios reativas, que podem danificar quase todas as estruturas biológicas do seu corpo. A origem desses íons de cobre é principalmente relacionada com encanamento de cobre. No Brasil, sua origem nas bebidas alcoólicas pode estar relacionada, como eu já disse antes, com alambiques de cobre, que em especial aqueles com má manutenção, já oxidados, o que pode acontecer deliberadamente na produção de bebidas caseiras não registradas. A OMS estabelece um limite máximo de 2 mg de cobre por litro de água a ser consumida. No estudo realizado no Brasil, citado no começo desse vídeo, foram encontradas cerca de 5 a 27 mg de cobre por litro de bebida. Por fim, eu vou falar dos gargalos e dos métodos de detecção desses 3 contaminantes. Vou começar falando do metanol, assunto tratado pelo Pedro no primeiro vídeo. O grande problema do metanol está na repressão catabólica. Segundo dados de papers, a presença de etanol ou glicose juntamente com metanol diminui drasticamente a expressão do promotor AOX, ou seja, etanol e ou glicose inibem a atuação do metanol no seu promotor responsivo. Os papers não sugerem uma relação direta de inibição entre as moléculas e o promotor e apontam que a variação de expressão se baseia na repressão catabólica do metanol, ou seja, ele não está sendo captado pelas células. Para quem tem dúvidas do que é repressão catabólica, basicamente é a preferência de um organismo por uma fonte de carbono em detrimento de outra fonte. No caso, etanol ou glicose em detrimento do metanol. As possíveis soluções para esse problema são 1. Tentar encontrar algum transportador de metanol para ser constitutivamente expresso ou um de etanol para ser reprimido. Estudos mostram que a existência de um transportador de glicose em Pichia pastoris está envolvida com a sua repressão catabólica. Então, o mesmo transportador poderia existir para essas outras 2 fontes de carbono, que são etanol e metanol. 2. Entender como diabos a levedura consegue ativar o promotor AOX perfeitamente com um único pulso no meio de um cultivo com outra fonte de carbono principal. Isso, se eu não estou enganado, é feito durante os processos de cultura de Pichia pastoris para a produção em larga escala de proteínas recombinantes. Agora, voltando para o carbonato de etila, o grande problema desse contaminante é que não se conhece sistemas de transcrição que sejam responsivos a ele, que é salientado principalmente por papers na área em que ele é mais estudado, envolvendo a carcinogênese provocada por ele. A única solução que imaginei até agora é fazer o mesmo que o time de Groninger fez em 2012. Fazer um microarray de células quando expostas à substância promotora de transcrição. Sabe-se que existem vias de degradação do carbamato de etila em Saccharomyces, Pichia pastoris e até mesmo E. coli. Como a Pichia e Saccharomyces são ambas leveduras, com a OX de Pichia sendo bastante utilizada em Saccharomyces até, um transcriptoma de Saccharomyces em presença de carbamato de etila pode revelar promotores ativos que poderiam ser utilizados em Pichia. Existem vias de degradação de carbamato de etila em Saccharomyces. A experiência seria então encontrar algum sistema de feedback do carbamato de etila em sua degradação. Eu penso primeiro no microarray de Saccharomyces porque eu já tive arrays padronizados dessa espécie, e de Pichia aparentemente não existem. E antes de partir para fazer o microarray, eu preciso ler um paper que eu encontrei muito recentemente, foi publicado no último dia de 2012, sobre o primeiro transcriptoma de Pichia pastoris sob diversas fontes de carbono. O cobre. Esse aqui é fácil. O único desafio dele é caracterizar melhor o BioBrick que os colegas mexicanos submeteram no IDEN do ano passado. O promotor responsivo a cobre se chama CUP1 e sua sequência já está no Registry. A sua funcionalidade foi testada, mas ainda falta realizar testes quantitativos de expressão do BioBrick. Como aparentemente a parte não está no Registry, poderíamos entrar em contato diretamente com eles pedindo o BioBrick. Eles até mesmo submeteram uma
parte com GFP e sítio terminador otimizadas para pitch pastores, o que facilita muito o trabalho de caracterizar o promotor. Basicamente, é só transformar UID. Para finalizar, eu pensei numa análise qualitativa de viabilidade do projeto com base nas informações que temos. O que essa análise quer encontrar é: se tivermos uma amostra de bebida falsificada, é possível identificar os contaminantes nela? A questão envolve se existe um volume plausível de bebida que tem uma quantidade suficiente de contaminante para ativar os promotores e produzir uma substância de output. Para isso, a quantidade mínima de contaminante para o promotor responder deve ser correspondente ao limite oficial que as legislações determinam. Deve-se, portanto, também saber qual é essa quantidade mínima de substância contaminante que o promotor é capaz de responder na realidade e, com base no nível de expressão mínima detectável, podemos então saber o volume mínimo de amostra de bebida para o promotor responder, considerando a concentração limite dos contaminantes imposta pelas legislações, é claro. Se esse volume mínimo for plausível, é possível construir um detector funcional de bebidas falsificadas, com certeza. Com as informações que temos, a gente não pode concluir nada para o carbamato, além do seu limite na bebida alcoólica. Já para o metanol e cobre, a gente pode apenas estimar o volume mínimo necessário com os dados da literatura, mas ainda necessitando de experimentos para tentar validar essa hipótese. E essa aqui são as referências de tudo que eu falei aqui. Qualquer dúvida, ideia, crítica ou correção, é só deixar o seu comentário ou mandar um e-mail. Aquele abraço e até mais!